A chuva torrencial transformou a estrada em um rio de lama, quando Mariana Silva foi obrigada a buscar abrigo na pequena pensão de beira de estrada. Aos 39 anos, ela havia desenvolvido o hábito sagrado de fazer essas viagens mensais até a cidade vizinha, sempre com a desculpa cuidadosamente ensaiada de visitar uma prima doente que, na verdade, nem existia. O que realmente a levava até Restinga Seca, todo o terceiro sábado do mês, era seguir o conselho que sua mãe gaúcha sempre repetia com a sabedoria das mulheres do interior. Tchê, marido é bom, mas dinheiro guardado é melhor que qualquer segurança que homem possa dar. Durante 20 longos anos de casamento, Mariana depositava religiosamente uma quantia na poupança secreta, longe dos olhos curiosos de Eduardo e de qualquer questionamento sobre suas viagens para cuidar da família. A agência bancária ficava numa rua discreta do centro da cidade vizinha, onde ninguém a conhecia como a esposa dedicada do supervisor da fábrica de beneficiamento de arroz. Ali, ela era apenas uma cliente qualquer, fazendo seus depósitos mensais, construindo silenciosamente uma reserva que representava muito mais que dinheiro. Era sua única garantia de independência, numa sociedade onde mulheres casadas raramente tinham conta bancária própria. Naquela tarde sufocante de dezembro, o vento sul característico da região trouxe mais que a chuva intensa que castigava o Rio Grande do Sul. As nuvens carregadas pareciam carregar presságios sombrios, enquanto Mariana dirigia sua Brasília amarela pela estrada que conhecia de cor após 2 décadas de viagens secretas. O rádio anunciava temporal severo para toda a região da Depressão Central, e ela sabia que precisaria encontrar abrigo antes que a situação se tornasse perigosa. A pensão do Eucalipto era um estabelecimento simples de beira de estrada, conhecido pelos viajantes que percorriam a rota entre Santa Maria e as cidades menores da região. Mariana já havia parado ali outras vezes para tomar um cafezinho ou usar o banheiro durante suas viagens, mas nunca havia precisado pernoitar. A chuva, porém, caía com tal intensidade que dirigir se tornara impossível. A dona da pensão, uma senhora simpática chamada Dona Eulália, ofereceu o último quarto disponível no andar superior. "Vai ter que ser o quarto 9, querida", disse Dona Eulália enquanto entregava a chave enferrujada. "É pequenininho, mas tem uma janela boa e o colchão é firme. Com essa chuva, é melhor esperar amanhã cedo para seguir viagem." Mariana agradeceu, pegou sua pequena bolsa de viagem, sempre levava uma para dar credibilidade à história da prima doente, e subiu a escada de madeira que rangia sob seus pés. O quarto era simples, mas limpo, com uma cama de solteiro, uma mesinha de cabeceira e uma janela que dava para o pátio interno da pensão. Mariana se instalou, tomou um banho rápido e decidiu descansar um pouco antes do jantar. Foi quando se aproximou da janela, para fechar as cortinas, que sua vida mudou para sempre. Através da cortina meio aberta do quarto ao lado, viu uma cena que destroçaria tudo em que acreditara nas últimas 2 décadas. Eduardo, seu marido, estava em um abraço íntimo e apaixonado com Tiago, o noivo de sua filha Camila. Não era um abraço casual ou amigável. Era o abraço de 2 amantes que se encontram em segredo, carregado de desejo, ternura e uma intimidade que só pode ser construída ao longo de muito tempo. As mãos de Eduardo acariciavam o rosto de Tiago com uma delicadeza que ela não via direcionada a si mesma há anos, enquanto sussurravam palavras que a distância não permitia ouvir, mas cujo tom amoroso era inconfundível. O choque foi tão brutal que Mariana sentiu suas pernas fraquejarem. A costureira que conhecia cada detalhe da vida familiar, que bordava os enxovais das noivas da cidade com dedicação maternal, que acreditava conhecer seu marido melhor que ninguém, descobria que sua vida inteira era uma farsa cuidadosamente construída. Suas mãos trêmulas se agarraram ao parapeito da janela enquanto observava, hipnotizada pelo horror, os 2 homens mais importantes de sua vida numa cena que jamais poderia ter imaginado, mesmo em seus piores pesadelos. O que mais a chocou não foi apenas a traição em si, mas a naturalidade com que eles se comportavam. Eduardo beijava Tiago na testa, arrumava seus cabelos desalinhados,
segurava suas mãos com a familiaridade de quem faz esses gestos há muito tempo. Tiago se aninhava no peito de Eduardo como uma namorada apaixonada, e ambos pareciam completamente à vontade naquela intimidade proibida. Não havia nervosismo, culpa aparente ou pressa. Apenas dois homens compartilhando um momento de amor que claramente não era novidade para nenhum deles. Mariana não sabia há quanto tempo estava observando quando finalmente conseguiu se afastar da janela. Suas pernas mal a sustentavam enquanto se dirigia à cama, onde se sentou pesadamente, tentando processar a magnitude do que havia descoberto. O coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos próprios ouvidos, e suas mãos tremiam incontrolavelmente. 20 anos de casamento, 20 anos de confiança absoluta, 20 anos acreditando conhecer o homem com quem dividia a cama. Tudo desmoronara em questão de minutos. As perguntas se atropelavam em sua mente como cavalos desembestados. Há quanto tempo isso durava? Como não havia percebido? Quem mais sabia? Camila suspeitava de algo? Que o casamento que estava marcado para março era tudo uma farsa para esconder o relacionamento dos dois homens. A pobre Camila seria apenas uma fachada conveniente para que eles pudessem continuar se encontrando sem despertar suspeitas. A mente aguçada de Mariana, a mesma que a fazia ser uma costureira meticulosa e uma dona de casa organizada, começou rapidamente a conectar pontos que antes pareciam desconexos. As viagens frequentes de Eduardo para reuniões de trabalho sempre coincidiam com os finais de semana. Os telefonemas que ele interrompia abruptamente quando ela entrava na sala, alegando serem assuntos chatos da fábrica. A presença constante de Tiago em sua casa nos últimos meses, sempre com alguma desculpa para ver Camila, mas que frequentemente ficava conversando com Eduardo por horas no quintal. Agora tudo fazia sentido sinistramente. Tiago não estava interessado em Camila. Estava usando o noivado como cortina de fumaça para se aproximar de Eduardo. E Eduardo, seu marido aparentemente dedicado, estava vivendo uma dupla vida elaboradamente construída. A dor da descoberta se misturava com uma raiva crescente e uma humilhação profunda. Como havia sido tão cega? Como não havia percebido que o homem que dormia ao seu lado há 20 anos estava apaixonado por outro? Quando a chuva finalmente cessou, já passava das 9 da noite. Mariana havia ficado horas no quarto, alternando entre choro silencioso e uma raiva fria que crescia em seu peito como fogo alimentado pelo vento. Não desceu para jantar. A ideia de comida a enjoava. Não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via a cena se repetindo. Passou a madrugada inteira planejando mentalmente como confrontaria Eduardo, como contaria para Camila, como lidaria com a explosão que, inevitavelmente, seguiria à revelação. Quando o sol nasceu, Mariana havia tomado uma decisão. Não faria um escândalo imediato. Eduardo e Tiago não saberiam que haviam sido descobertos. Ela usaria essa vantagem para planejar cuidadosamente sua vingança, para garantir que, quando a verdade viesse à tona, seria no momento e da forma que ela escolhesse. A mulher que sempre foi conhecida por sua paciência e discrição, usaria exatamente essas qualidades para orquestrar a queda de quem a havia traído tão cruelmente. A viagem de volta para Santa Maria foi feita como uma autômata. Mariana dirigiu no piloto automático, sua mente trabalhando furiosamente, enquanto a paisagem familiar desfilava pela janela. A cidade que sempre fora seu refúgio agora parecia uma prisão de aparências e mentiras. As ruas que conhecia desde criança, a praça central onde levara Camila para brincar quando pequena, a igreja onde se casara com Eduardo com tanto amor e esperança, tudo assumia um significado diferente sob a luz cruel da revelação. Chegou em casa por volta das 10 da manhã, encontrando Camila na cozinha preparando o almoço dominical. A filha de 22 anos irradiava a felicidade típica de uma noiva há poucos meses do casamento, cantarolando uma música romântica enquanto temperava a carne para o churrasco que Eduardo faria mais tarde. Ver a filha tão alegre e inconsciente da tragédia que se aproximava partiu ainda mais o coração já despedaçado de Mariana. "Oi, mãe, como está a tia Cleusa?" perguntou Camila alegremente, secando as mãos no avental bordado que Mariana havia feito para ela.
Melhorou da gripe? A pergunta inocente sobre a prima inexistente quase fez Mariana desmoronar ali mesmo. Como era fácil mentir quando se tinha prática, como era simples enganar quem confia em você cegamente. Está melhorando aos poucos, conseguiu responder Mariana, forçando um sorriso que esperava parecer natural. Essas gripes de verão são sempre mais demoradas para passar. Cada palavra mentirosa que saía de sua boca a fazia sentir-se mais próxima de Eduardo. Aparentemente, a traição tornava mentirosos de todos os envolvidos. Camila continuou falando animadamente sobre os preparativos do casamento. Mostrou as flores que havia escolhido para o buquê, rosas brancas com pequenos galhos de eucalipto para dar um toque rústico gaúcho, explicou orgulhosa. Falou sobre a prova final do vestido de noiva marcada para a semana seguinte, sobre o menu do jantar que havia ajustado com o buffet, sobre a lua de mel em Gramado que Tiago havia planejado como surpresa. Cada palavra sobre o futuro genro era como uma punhalada no coração já ferido de Mariana. Ver a filha tão empolgada com os planos, tão apaixonada e confiante no futuro que estava construindo, sabendo que tudo era baseado numa mentira cruel, era quase insuportável. Mas Mariana se controlou, fez as perguntas certas, demonstrou o interesse maternal esperado, representou perfeitamente o papel da mãe orgulhosa e ansiosa. Eduardo chegou em casa pouco depois do meio-dia, trazendo cerveja gelada e carvão para o churrasco dominical. Beijou Mariana na testa com o carinho rotineiro de sempre, o mesmo gesto que ela havia visto ele fazer com Tiago na noite anterior. Perguntou sobre a prima, comentou sobre a chuva que o havia surpreendido na estrada, disse que havia decidido passar a noite num hotel em vez de dirigir no temporal. A facilidade com que mentia deixou Mariana pasma. Eduardo não apenas traía seu casamento, mentira com uma naturalidade assustadora, olhando-a nos olhos enquanto inventava desculpas elaboradas para justificar sua ausência. Quantas outras mentiras ele havia contado ao longo dos anos? Quantas vezes ela havia acreditado piamente em suas palavras, defendendo-o até mesmo para si mesma, quando pequenas suspeitas surgiam em sua mente. O almoço dominical transcorreu normalmente. Eduardo fez o churrasco com a maestria de sempre, contando piadas e histórias para animar a mesa. Camila falou sobre os estudos, sobre as amigas, sobre a ansiedade crescente com a proximidade do casamento. Tiago chegou por volta das 14h, cumprimentando todos com a simpatia que o tornara querido pela família. Abraçou Camila carinhosamente, cumprimentou Mariana com o respeito de sempre e apertou a mão de Eduardo um pouco mais longamente que o necessário. Era incrível como, uma vez que se sabia o que procurar, os sinais se tornavam óbvios. Tiago e Eduardo evitavam se olhar diretamente durante a maior parte do almoço, mas quando suas vistas se cruzavam, havia ali uma intimidade que ia muito além da relação sogro-genro. Pequenos gestos, uma risada compartilhada, uma resposta rápida demais a uma pergunta direcionada ao outro, a forma como Tiago conhecia exatamente como Eduardo gostava da carne, ganhavam um significado completamente novo. Mariana observava tudo com uma mistura de fascínio mórbido e horror crescente. Era como assistir a uma peça de teatro, onde ela era simultaneamente espectadora e vítima, conhecendo o final trágico, enquanto os outros atores continuavam representando suas partes, inconscientes de que a farsa estava prestes a ser exposta. Naquela noite, deitada ao lado do marido que roncava tranquilamente, Mariana não conseguiu pregar o olho. Cada respiração de Eduardo ao seu lado parecia uma afronta. Cada movimento dele na cama a fazia querer gritar. Como ele conseguia dormir tão peacefully depois de passar a noite anterior nos braços de outro homem? Como conseguia voltar para casa, beijar a esposa, jantar em família, deitar-se ao lado dela como se nada tivesse acontecido? As características que sempre admirara em si mesma, a lealdade inabalável, a confiança cega nas pessoas que amava, a dedicação incondicional à família, agora pareciam fraquezas patéticas que haviam permitido que fosse enganada por tanto tempo. Sua determinação silenciosa, a mesma qualidade que a fazia guardar dinheiro secretamente por anos, começou a se transformar em algo mais sombrio e poderoso,
Um plano de vingança que faria justiça à magnitude da traição que descobrira. A madrugada trouxe uma clareza dolorosa, mas libertadora. Mariana levantou-se antes do amanhecer e foi para a cozinha preparar o chimarrão matinal, ritual sagrado em qualquer casa gaúcha que se prezasse. Enquanto a água esquentava na chaleira de ferro que herdara da mãe, observou pela janela a cidade que começava a despertar. Santa Maria sempre fora um lugar onde as aparências importavam mais que a verdade, onde os segredos de família eram guardados a 7 chaves para preservar a reputação das famílias tradicionais. Essa mesma cultura conservadora que a havia oprimido durante anos, limitando suas possibilidades e definindo seu papel como esposa submissa e mãe dedicada, agora seria sua maior aliada na vingança que planejava. Em uma sociedade onde a reputação era tudo, onde o que dirão movia as decisões mais importantes, a exposição pública seria absolutamente devastadora para ambos os homens. Eles haviam contado com sua discrição, com sua tendência a evitar escândalos, com sua preocupação em manter as aparências familiares. Estavam prestes a descobrir o quão errados estavam. Tiago chegou cedo naquela manhã, alegando querer ajudar Eduardo com alguns reparos no galpão dos fundos. Mariana os observou, trabalhando juntos através da janela da cozinha, notando agora detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como seus corpos se moviam em sincronia, como antecipavam as necessidades um do outro, como encontravam desculpas para se tocarem brevemente, um braço no ombro para chamar atenção, mãos que se encostavam ao passarem uma ferramenta. Camila saiu cedo para uma aula extra no curso técnico, deixando os 3 adultos sozinhos na casa. Mariana aproveitou a oportunidade para observar mais de perto a dinâmica entre os 2 homens quando pensavam estar despercebidos. Do quintal chegavam suas vozes, misturadas ao barulho das ferramentas, mas ocasionalmente ela captava trechos de conversas que tinham um tom íntimo demais para ser apenas papo de sogro e genro. O plano que se formava na mente de Mariana era ao mesmo tempo simples e devastadoramente eficaz. A festa de bodas de prata estava marcada para o dia 15 de fevereiro, apenas 6 semanas adiante. Eduardo havia insistido em fazer uma celebração grande, convidando toda a família, amigos de décadas, colegas de trabalho, vizinhos, praticamente toda a sua rede social estaria presente. Seria o palco perfeito para a revelação que destruiria para sempre a imagem que todos tinham da exemplar família Silva. Mariana sabia que precisaria de provas concretas para sustentar suas acusações. A palavra de uma esposa traída contra 2 homens respeitados na comunidade poderia não ser suficiente, especialmente considerando o choque que a natureza da traição causaria em uma sociedade conservadora. Ela precisava de evidências incontestáveis que tornassem qualquer negação impossível. A primeira oportunidade surgiu naquela mesma tarde. Eduardo disse que precisava sair para resolver alguns problemas na fábrica, uma emergência que exigiria sua presença imediata. Tiago apareceu meia hora depois, alegando que havia passado para buscar uma ferramenta emprestada, mas que podia voltar mais tarde, já que Eduardo não estava. A encenação era tão óbvia que Mariana quase sentiu pena da ingenuidade deles. "Não precisa ir embora", disse Mariana com naturalidade estudada. "Eduardo deve voltar logo. E eu estava mesmo precisando conversar com você sobre alguns detalhes do casamento." Tiago pareceu hesitar por um momento, claramente desconfortável com a perspectiva de ficar sozinho com a futura sogra, mas não conseguiu encontrar uma desculpa plausível para ir embora. Durante a conversa que se seguiu, Mariana observou cada microexpressão de Tiago, cada hesitação em suas respostas, cada sinal de nervosismo que confirmava suas suspeitas. Quando ela mencionou casualmente que Eduardo parecia muito animado ultimamente, quase como um homem apaixonado, Tiago corou visivelmente e mudou rapidamente de assunto. A confirmação final veio quando o telefone de Tiago tocou e ele atendeu sem verificar quem estava ligando. "Oi, amor", disse automaticamente, antes de se dar conta do que havia falado e empalidecer completamente. Tentou se recuperar, alegando que era Camila, mas Mariana sabia que a filha estava na aula há pelo menos 2 horas.
Naquela noite, após Eduardo voltar da suposta emergência na fábrica, com o cabelo ligeiramente desarrumado e um perfume diferente impregnado na camisa, Mariana tomou sua decisão final. Não apenas exporia a traição, faria isso de uma forma que garantisse que toda Santa Maria soubesse da farsa que Eduardo e Tiago vinham representando às suas custas. A vingança seria pública, devastadora e irreversível. E ela tinha exatamente 6 semanas para orquestrar cada detalhe com a mesma precisão que aplicava aos bordados mais delicados que criava. As semanas que se seguiram à descoberta foram de uma tensão constante que Mariana precisou disfarçar com maestria digna de uma atriz profissional. Cada manhã acordava determinada a representar perfeitamente o papel da esposa dedicada e mãe orgulhosa, enquanto por dentro uma tempestade de emoções conflitantes, raiva, dor, humilhação, mas também uma estranha excitação com a vingança que planejava, consumia suas energias. Eduardo, aparentemente tranquilo e sem suspeitas, mantinha sua rotina normal. Saía para o trabalho na fábrica todas as manhãs às 7h30, voltava para o almoço quando possível e retornava para casa no final da tarde com histórias sobre colegas, problemas de produção e reuniões que poderiam ou não ser verdadeiras. Mariana agora duvidava de cada palavra que saía da boca do marido, analisando cada detalhe em busca de sinais de mentira. Tiago continuava frequentando a casa com regularidade ainda maior, sempre com alguma desculpa relacionada aos preparativos do casamento ou a necessidade de conversar com Eduardo sobre assuntos masculinos que as mulheres supostamente não entenderiam. A ironia da situação não escapava a Mariana. O homem que estava prestes a se casar com sua filha estava de fato interessado em seu marido, e toda a família estava sendo usada como fachada para um relacionamento que durava anos. Camila permanecia completamente alheia ao drama que se desenrolava ao seu redor. Suas conversas giravam em torno dos preparativos do casamento, das aulas do curso técnico em administração que fazia no período noturno e dos planos para o futuro que construía com um homem que a estava usando da forma mais cruel possível. Observar a felicidade genuína da filha era uma tortura diária para Mariana, que sabia que em breve precisaria destruir todas aquelas ilusões. A investigação discreta que Mariana conduziu nas semanas seguintes revelou uma rede de mentiras muito mais elaborada do que inicialmente imaginara. Conversas casuais com vizinhas, comerciantes locais e até mesmo algumas esposas de colegas de Eduardo trouxeram à tona comentários que, analisados sob a nova perspectiva, confirmavam que várias pessoas já suspeitavam de algo estranho no comportamento dos dois homens. Dona Conceição, da floricultura, onde Mariana sempre comprava flores para a igreja, comentou durante uma conversa aparentemente inocente: "Sabe, Mariana, sempre achei curioso como o Eduardo conhece tanto sobre flores. Não é comum um homem ter esse tipo de interesse, e aquele rapaz, o noivo da Camila, também entende bastante. Até me perguntaram sobre flores específicas algumas vezes, sempre juntos." O comentário aparentemente inocente revelou que Eduardo e Tiago faziam compras juntos, dividiam interesses que iam além do que seria normal em uma relação sogro-genro. Quantas outras pessoas haviam notado essas pequenas incongruências? Quantos sinais óbvios Mariana havia ignorado por confiar cegamente no marido? A descoberta mais chocante veio através de Dona Inês, a faxineira da fábrica onde Eduardo trabalhava. Durante uma conversa casual no mercado, a senhora mencionou: "Seu Eduardo anda sempre tão alegre ultimamente, até cantarola enquanto trabalha, coisa que nunca vi ele fazer em 15 anos. E recebe mais telefonemas pessoais também. Deve estar empolgado com o casamento da filha." Mariana percebeu que os telefonemas pessoais de Eduardo no trabalho provavelmente eram de Tiago, e que sua alegria no ambiente profissional coincidira com o início do relacionamento entre eles. Cada pequena informação se encaixava no quebra-cabeças que formava um quadro completo da traição que vinha sofrendo há anos. A fase mais difícil da investigação foi vasculhar os pertences pessoais de Eduardo em busca de evidências concretas. Mariana aproveitava os momentos em que ele estava no banho ou havia saído para verificar seus bolsos, sua gaveta de documentos,
até mesmo sua carteira. Foi assim que encontrou, escondido entre papéis antigos, no fundo de sua gaveta de trabalho, um maço de cartas amarradas com um barbante vermelho. As primeiras linhas da primeira carta foram suficientes para confirmar todos os seus piores medos. Meu amor, não consigo parar de pensar no nosso encontro de ontem. Cada momento longe de você é uma tortura. Mal posso esperar para que possamos ficar juntos de verdade, sem precisar nos esconder. A data no cabeçalho da carta indicava que havia sido escrita 4 anos antes, muito antes de Tiago conhecer Camila. Mariana leu todas as cartas com uma mistura de fascínio mórbido e dor crescente. Elas documentavam um relacionamento profundo e duradouro, cheio de declarações de amor, saudades quando estavam separados e planos para um futuro onde não precisariam mais se esconder. Algumas cartas mencionavam encontros em hotéis de cidades vizinhas, outras falavam sobre a dificuldade de manter o segredo e a esperança de que um dia pudessem viver abertamente sua relação. A carta mais recente, datada de apenas 2 semanas antes, continha a informação mais devastadora de todas. Sei que o casamento com Camila é apenas uma fachada e agradeço sua compreensão. Logo poderemos estar juntos sem despertar suspeitas e ela nunca precisará saber a verdade. Você é e sempre será o amor da minha vida. A revelação de que o casamento de Camila era deliberadamente planejado como uma cortina de fumaça para esconder o relacionamento entre Eduardo e Tiago elevou a traição a um nível ainda mais cruel. Não se tratava apenas de 2 homens que se apaixonaram. Era uma conspiração elaborada para usar uma jovem inocente como escudo para proteger seu relacionamento ilícito. Mariana guardou as cartas cuidadosamente de volta ao lugar onde as encontrou, mas não antes de fotografar algumas das mais comprometedoras com a câmera descartável que comprara especificamente para esse propósito. As fotografias seriam sua munição na hora da revelação, evidências incontestáveis que tornariam qualquer negação completamente impossível. A segunda reviravolta pequena de sua investigação veio quando Mariana decidiu seguir Eduardo durante uma de suas alegadas reuniões de trabalho noturnas. Mantendo-se à distância segura, viu-o dirigir não para a fábrica, mas para um pequeno hotel na saída da cidade. Meia hora depois, Tiago chegou ao mesmo local. Eles se cumprimentaram no estacionamento com um beijo que não deixava dúvidas sobre a natureza de seu relacionamento. Mariana permaneceu no carro observando por quase 2 horas, até vê-los sair juntos do hotel, novamente se despedindo com gestos que revelavam intimidade profunda. A facilidade com que mentiam para suas respectivas famílias, a naturalidade com que mantinham essa dupla vida, era ao mesmo tempo impressionante e revoltante. A terceira pequena reviravolta aconteceu quando Mariana percebeu que não era a única pessoa da família a suspeitar de algo. Durante uma conversa com Camila sobre os preparativos do casamento, a filha fez um comentário aparentemente inocente que revelou mais do que imaginava. Às vezes, tenho a impressão de que o Tiago gosta mais de conversar com o papai do que comigo. Eles ficam horas falando sobre futebol, política, trabalho, coisas que nem me interessam muito. Mas acho bom que se deem tão bem. O comentário confirmou que até mesmo Camila havia notado a proximidade excessiva entre seu noivo e seu pai, mas interpretava de forma completamente inocente. A pobre jovem estava tão apaixonada e confiante que via como positiva exatamente a evidência que deveria tê-la alertado para o problema. A quarta pequena reviravolta chegou através de uma fonte inesperada. Seu Arnaldo, o pai de Tiago. O homem apareceu em casa numa tarde de terça-feira, sem avisar, querendo conversar sobre alguns detalhes dos preparativos do casamento. Durante a conversa, ele expressou preocupações sobre mudanças no comportamento do filho que havia notado nos últimos anos. Não sei o que houve com aquele menino, Mariana, desabafou seu Arnaldo enquanto tomavam chimarrão na varanda. Antes era mais comunicativo, trazia as namoradas em casa, falava dos planos para o futuro. Agora vive com segredos, sempre inventando desculpas para sair de casa. Mal olha nos olhos quando conversamos sobre assuntos pessoais. Até achei que não estava interessado em se casar, mas depois que conheceu a Camila, parece que mudou.
As palavras do futuro consobo confirmaram que a família de Tiago também havia percebido mudanças estranhas em seu comportamento e que sua decisão súbita de se casar havia sido vista como uma volta à normalidade. Se seu Arnaldo soubesse que o casamento era, na verdade, parte de uma estratégia para esconder um relacionamento homossexual duradouro, ficaria devastado. Mariana percebeu que não estava sozinha em suas suspeitas. Se pessoas próximas tanto a Eduardo quanto a Tiago haviam notado mudanças comportamentais e inconsistências em suas histórias, outras também poderiam ter suas dúvidas. Isso adicionou uma nova dimensão ao seu plano de vingança. Ela não seria vista apenas como uma esposa traída buscando satisfação pessoal, mas como alguém que estava revelando uma verdade que outros já suspeitavam, mas não ousavam verbalizar. A proximidade da festa de bodas de prata trouxe uma energia nervosa para toda a casa. Eduardo estava especialmente atencioso e prestativo, ajudando com todos os preparativos, sugerindo detalhes para a celebração, demonstrando um carinho e dedicação que Mariana agora sabia ser culpa disfarçada. Cada gesto dele a irritava profundamente, mas ela mantinha a fachada de esposa feliz e grata com maestria que a surpreendia. Camila, empolgada com a proximidade de seu próprio casamento e vendo a festa dos pais como um ensaio para sua própria celebração, dedicava-se intensamente aos preparativos. Ajudava com a decoração, dava sugestões para o menu, organizava a lista de convidados e demonstrava uma alegria genuína que partia o coração de Mariana. A jovem havia escolhido um vestido azul claro para a ocasião, que realçava seus olhos castanhos, e planejava usar as joias que herdara da avó. Tiago também participava ativamente dos preparativos, sempre disposto a ajudar com tarefas que exigiam força física, mover móveis, pendurar decorações, organizar mesas e cadeiras no quintal. Mariana observava com indignação crescente como ele desempenhava perfeitamente o papel de genro dedicado e futuro esposo responsável, sabendo que tudo não passava de uma encenação elaborada. A primeira reviravolta média surgiu 2 semanas antes da festa, quando Mariana descobriu através de uma conversa com Dona Amélia, dona da pensão onde flagrara a traição, que Eduardo e Tiago eram clientes regulares do estabelecimento há pelo menos 3 anos. "Aqueles 2 rapazes vêm aqui direto", comentou Dona Amélia casualmente, quando Mariana parou para tomar um café durante uma de suas viagens. "Sempre muito educados, sempre juntos. Devem trabalhar na mesma empresa." A revelação de que o relacionamento era público o suficiente para que a dona da pensão os reconhecesse como fregueses habituais adicionou uma nova camada de humilhação à situação. Não era apenas uma aventura ocasional. Era um relacionamento estável e duradouro que incluía encontros regulares, rotinas estabelecidas, uma vida paralela completamente estruturada. A segunda reviravolta média aconteceu quando Mariana encontrou, escondida no bolso interno da jaqueta de Eduardo, uma pequena chave que não reconheceu. Quando questionou casualmente sobre ela, Eduardo hesitou antes de responder que era de um armário novo na fábrica. Algo no tom de voz dele alertou Mariana de que estava mentindo, e ela decidiu investigar mais profundamente. Seguindo uma intuição, Mariana foi até o centro da cidade e começou a testar a chave em vários estabelecimentos que ofereciam serviços de guarda-volumes ou armários de aluguel. Na terceira tentativa, numa pequena loja de conveniência perto da rodoviária, a chave funcionou. Dentro do armário encontrou roupas masculinas, produtos de higiene pessoal e várias fotografias de Eduardo e Tiago juntos em momentos íntimos. As fotografias mostravam os 2 homens em viagens que Mariana não sabia que Eduardo havia feito, em restaurantes que ele nunca havia mencionado frequentar, em momentos de carinho e intimidade que documentavam anos de relacionamento secreto. Uma das fotos mostrava-os brindando com champanhe numa suíte de hotel, ambos usando alianças que definitivamente não eram as alianças de casamento que Eduardo usava em casa. A descoberta do armário secreto e das fotografias representou a confirmação final de que o relacionamento entre Eduardo e Tiago era muito mais sério e estruturado do que ela imaginara. Eles haviam criado uma vida paralela completa, com rituais próprios, memórias compartilhadas
e até mesmo símbolos de compromisso mútuo, como as alianças secretas. Mariana fotografou tudo cuidadosamente antes de guardar os objetos exatamente como os encontrou. Agora tinha evidências físicas incontestáveis: as cartas de amor, as fotografias comprometedoras, o testemunho da dona da pensão e suas próprias observações dos comportamentos suspeitos. Quando chegasse a hora da revelação, ninguém poderia questionar a veracidade de suas acusações. A terceira reviravolta média surgiu numa conversa casual com Padre Antônio, que estava organizando os detalhes da cerimônia de renovação de votos que Eduardo havia insistido em incluir na festa de bodas de prata. Durante a conversa, o padre mencionou: Eduardo tem estado muito empolgado com esta renovação de votos. Disse que quer que seja especial porque tem muito a agradecer e algumas coisas do passado para deixar para trás. As palavras do padre sugeriram que Eduardo via a renovação de votos como uma forma de limpar sua consciência, ou talvez como uma despedida simbólica do casamento antes de seguir definitivamente com Tiago. A ironia da situação era cruel. Eduardo queria renovar votos matrimoniais como forma de se livrar da culpa por estar traindo esses mesmos votos há anos. A quarta e última reviravolta média dessa fase veio quando Mariana decidiu confrontar indiretamente alguns dos envolvidos para medir suas reações. Durante uma conversa com Tiago sobre os preparativos de seu casamento com Camila, ela comentou casualmente: "Vocês fazem um casal tão bonito. É raro ver pessoas tão apaixonadas nos dias de hoje." Tiago ficou visivelmente desconfortável e mudou rapidamente de assunto, confirmando que a culpa e o nervosismo estavam corroendo sua capacidade de manter a farsa. Com todas as evidências coletadas e todas as suas suspeitas confirmadas, Mariana finalizou os preparativos para a vingança, que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. A festa de bodas de prata aconteceria numa sexta-feira à noite, com mais de 60 convidados confirmados. Seria o palco perfeito para a revelação que destruiria não apenas seu casamento, mas também o noivado de Camila e as reputações de ambos os homens na conservadora sociedade de Santa Maria. Na noite anterior à festa, Mariana mal conseguiu dormir. Revisou mentalmente cada detalhe do plano que havia arquitetado com a mesma precisão que aplicava aos bordados mais complexos. Imaginou as possíveis reações dos convidados, preparou-se emocionalmente para o caos que se seguiria e fortaleceu sua determinação, lembrando-se de cada mentira que Eduardo havia contado, cada vez que Tiago fingira interesse por Camila, cada momento em que ela havia sido tratada como uma idiota útil para encobrir a verdade. Sabia que após a revelação não haveria volta. Sua vida em Santa Maria nunca mais seria a mesma. Seu casamento acabaria publicamente da forma mais humilhante possível, e Camila teria seu coração despedaçado de uma forma que levaria muito tempo para cicatrizar. Mas Mariana estava determinada a reconquistar sua dignidade e a proteger sua filha de um casamento baseado numa mentira cruel, mesmo que isso custasse tudo o que havia construído até então. A festa começou pontualmente às 19 horas numa noite quente e úmida de fevereiro. O quintal da casa do Silva havia sido transformado num verdadeiro salão a céu aberto, com mesas redondas dispostas estrategicamente ao redor de uma pequena pista de dança, decoração floral que combinava rosas brancas com folhagens típicas da região, e um sistema de som que tocava as músicas românticas que marcaram os 25 anos de casamento do casal. Os convidados chegaram pontualmente, como era costume na sociedade conservadora de Santa Maria. Familiares de ambos os lados, amigos de décadas, vizinhos antigos, colegas de trabalho de Eduardo, comerciantes locais que conheciam a família há gerações, todos estavam presentes para celebrar o que acreditavam ser um casamento sólido e duradouro, exemplo de estabilidade numa época em que os divórcios começavam a se tornar mais comuns. Mariana havia escolhido um vestido azul royal com bordados prateados que ela mesma confeccionara especialmente para a ocasião. O modelo realçava sua figura ainda atraente aos 39 anos e transmitia elegância e sofisticação. Queria estar impecável para o momento que mudaria sua vida para sempre
Queria que todos se lembrassem de como estava radiante na noite em que recuperou sua dignidade. Eduardo usava um terno azul marinho novo, comprado especialmente para a festa, e estava visivelmente empolgado com a celebração. Circulava entre os convidados contando histórias dos primeiros anos de casamento, agradecendo a presença de todos, recebendo cumprimentos pelos 25 anos de união. Demonstrava o carinho e a atenção de um marido dedicado, representando perfeitamente o papel que havia ensaiado durante décadas. Camila estava radiante num vestido rosa claro que realçava sua juventude e beleza natural. Ajudava a servir os convidados, junto com algumas amigas que se ofereceram para colaborar, e recebia elogios constantes sobre sua aparência e sobre a proximidade de seu próprio casamento. Tiago permanecia ao seu lado a maior parte do tempo, demonstrando a atenção de um noivo apaixonado, mas Mariana notava como seus olhos frequentemente procuravam Eduardo pelo quintal. As mesas estavam dispostas de forma a criar um ambiente íntimo, mas festivo. Cada uma comportava 8 pessoas e estava decorada com arranjos florais discretos e velas perfumadas que criavam uma atmosfera romântica. O cardápio incluía os pratos típicos da culinária gaúcha que eram favoritos do casal: churrasco preparado pelos amigos de Eduardo, saladas variadas, farofa especial e a sobremesa tradicional que Mariana fazia melhor que qualquer confeitaria da cidade. Por volta das 21 horas, após o jantar, quando todos estavam descontraídos e ligeiramente eufóricos pelo vinho que acompanhara a refeição, Eduardo subiu na pequena varanda que dava para o quintal para fazer o tradicional discurso de agradecimento. O silêncio se fez gradualmente, enquanto ele ajustava o microfone improvisado e sorria para a plateia expectante. "Meus queridos amigos e familiares", começou Eduardo com a voz ligeiramente embargada pela emoção, "é com imenso prazer que os recebo em nossa casa para celebrar estes 25 anos de casamento ao lado da mulher mais maravilhosa que já conheci." Os convidados aplaudiram calorosamente e várias pessoas gritaram palavras de incentivo e carinho. Eduardo continuou seu discurso falando sobre os primeiros anos de relacionamento, sobre como conheceu Mariana num baile da cidade quando ambos eram jovens e cheios de sonhos. Contou histórias engraçadas sobre o namoro, sobre os primeiros anos de casamento, sobre o nascimento de Camila e a alegria de formar uma família. Sua voz transmitia sinceridade e emoção que comoveram vários dos presentes. "Durante todos esses anos", prosseguiu Eduardo, olhando diretamente para Mariana, "esta mulher extraordinária foi minha companheira, minha melhor amiga, a mãe dedicada da nossa filha e a pessoa que tornou possível tudo de bom que conquistamos juntos. Não posso imaginar como seria minha vida sem ela ao meu lado." As palavras soaram irônicas e quase cruéis para Mariana, que sabia exatamente como era a vida de Eduardo sem ela, cheia de encontros secretos, mentiras elaboradas e um relacionamento paralelo que durava anos. Cada declaração de amor e fidelidade era uma mentira descarada contada na frente de dezenas de pessoas que respeitavam e admiravam a família. Eduardo terminou seu discurso propondo um brinde à mulher da minha vida que me fez o homem mais feliz do mundo e aos próximos 25 anos que esperamos viver juntos com a mesma alegria e cumplicidade que marcaram nossa jornada até aqui. Os convidados se levantaram para o brinde, erguendo suas taças de vinho e champanhe numa demonstração coletiva de carinho e aprovação. Foi exatamente nesse momento que Mariana se levantou lentamente de sua cadeira. O silêncio se fez gradualmente, enquanto ela caminhava com determinação em direção à varanda, onde Eduardo ainda segurava o microfone. Seus passos firmes e seu sorriso que os íntimos reconheceram como perigoso criaram uma tensão inexplicável no ar que fez alguns convidados se entreolharem com estranheza. "Obrigada pelas palavras lindas, Eduardo", disse Mariana quando chegou ao lado do marido, sua voz carregando uma doçura venenosa que contrastava de forma perturbadora com o sorriso gelado em seus lábios. "Realmente foram muito tocantes, muito criativas também, considerando as circunstâncias." O tom aparentemente cordial, mas com uma pitada de sarcasmo que apenas Eduardo conseguiu captar completamente, fez o sangue dele gelar nas veias.
Ele tentou entregar o microfone para a esposa, mas ela o afastou gentilmente, com um gesto que indicava que ainda não havia terminado de falar. Eu também gostaria de fazer um discurso, continuou Mariana, pegando o microfone das mãos trêmulas de Eduardo. Afinal, 25 anos de casamento merecem uma comemoração realmente especial, não é mesmo? Uma revelação que nossos convidados jamais esquecerão. A escolha cuidadosa das palavras criou uma atmosfera de expectativa tensa que fez o quintal inteiro ficar em silêncio absoluto. A plateia aplaudiu automaticamente, esperando palavras emocionadas de uma esposa dedicada em resposta ao discurso romântico do marido. As pessoas sorriam expectantes, algumas já com lágrimas nos olhos, antecipando um momento tocante de declaração mútua de amor. O que estava prestes a acontecer destruiria para sempre todas aquelas expectativas. Durante esses 25 anos, começou Mariana, sua voz ganhando força e clareza, enquanto observava o rosto de Eduardo empalidecer gradualmente. Aprendi muitas coisas importantes sobre casamento, sobre fidelidade, sobre verdade e, principalmente, sobre mentiras muito bem construídas. O tom havia mudado sutilmente, perdendo a doçura inicial e ganhando uma firmeza que alertou os convidados mais atentos de que algo incomum estava acontecendo. Mariana fez uma pausa teatral, deixando seus olhos percorrerem lentamente a plateia antes de retornarem para Eduardo, que agora estava visivelmente nervoso e tentava discretamente sinalizar para que ela parasse de falar. Tiago, sentado numa mesa próxima ao lado de Camila, havia perdido completamente a cor do rosto e segurava o copo de vinho com tanta força que seus dedos estavam brancos. Aprendi que às vezes vivemos tanto tempo numa mentira bem contada que ela se torna nossa realidade, continuou Mariana implacavelmente, cada palavra cuidadosamente calculada para maximizar o impacto. Aprendi que pessoas em quem confiamos completamente podem nos enganar com uma facilidade que chega a ser impressionante. E aprendi que a verdade, quando finalmente vem à tona, tem o poder de libertar quem estava aprisionado em ilusões. O silêncio no quintal agora era absoluto e tenso. Até mesmo as crianças presentes haviam parado de brincar, sentindo a mudança na atmosfera, sem compreender exatamente o que estava acontecendo. Camila olhava para a mãe com uma expressão de crescente preocupação, enquanto alguns convidados mais próximos da família começavam a trocar olhares inquietos. "Eduardo", disse Mariana, virando-se completamente para encarar o marido diretamente. "Você gostaria de contar para nossos queridos convidados sobre suas viagens regulares à pensão do Eucalipto na estrada para a Restinga Seca? Sobre os encontros que você tem lá há pelo menos 3 anos? A pergunta caiu como uma bomba sobre a festa, e Eduardo tentou falar, mas nenhum som conseguiu sair de sua garganta. O nome da pensão era conhecido por vários dos presentes, e a menção específica de encontros regulares criou imediatamente especulações sussurradas entre os convidados. Algumas das mulheres mais velhas, experientes em escândalos familiares, já começavam a imaginar o pior, mas ainda não conseguiam conceber a magnitude do que estava por vir. "Não? Prefere que eu conte?" prosseguiu Mariana, com uma calma gélida, que era muito mais aterrorizante que qualquer grito de raiva poderia ser. "Então vou explicar para todos os presentes uma descoberta muito interessante que fiz recentemente. Durante anos, meu dedicado marido tem me traído sistematicamente. Não com outra mulher, como eu poderia naturalmente supor, mas com o noivo da nossa filha." As palavras ecoaram pelo quintal como tiros disparados em sequência. O impacto foi instantâneo e devastador. Alguns convidados levaram as mãos à boca em choque total, outros se levantaram bruscamente de suas cadeiras e sussurros de incredulidade se espalharam como fogo numa floresta seca. Camila soltou um grito abafado e levou as mãos ao rosto, enquanto Tiago deixou cair o copo que segurava, que se espatifou no chão de cimento. A revelação provocou um caos controlado, mas intenso. Conversas sussurradas explodiram em todos os cantos do quintal, enquanto os convidados tentavam processar a magnitude do que acabaram de ouvir. Alguns se levantaram e começaram a se movimentar sem direção clara.
Outros permaneceram paralisados em seus lugares, como se houvessem levado um choque elétrico. Seu Arnaldo, pai de Tiago, ficou de pé tão bruscamente que derrubou a cadeira atrás de si com um estrondo que chamou ainda mais atenção para sua reação. Seu rosto havia passado do bronzeado saudável para um vermelho intenso, que indicava uma mistura explosiva de raiva, humilhação e choque. Seus olhos se fixaram no filho com uma expressão que misturava incredulidade e fúria crescente. "Isso é mentira!" gritou Eduardo, finalmente encontrando a voz, mas soando desesperado demais para ser convincente. "Mariana, você enlouqueceu completamente. Como pode inventar uma calúnia dessas na frente de toda a nossa família e amigos?" Mas sua negação veemente soou exatamente como o que era: o desespero de um homem pego numa mentira inescapável. Mariana não estava interessada em discussões ou confrontos diretos. Com a calma de quem havia ensaiado aquele momento centenas de vezes em sua mente durante as últimas semanas, ela retirou da pequena bolsa que carregava o maço de cartas amarradas com barbante vermelho que havia encontrado escondido nos pertences de Eduardo. "Estas cartas de amor", anunciou ela, erguendo o maço para que todos os presentes pudessem ver claramente, "foram escritas por Tiago para Eduardo ao longo dos últimos 5 anos. Posso ler alguns trechos em voz alta, se alguém aqui presente tiver dúvidas sobre a veracidade de minhas palavras. A ameaça de tornar públicos os detalhes íntimos e comprometedores da traição foi suficiente para quebrar qualquer resistência." Eduardo desabou numa cadeira próxima como um boneco de pano, completamente derrotado. Sua postura corporal, ombros caídos, cabeça baixa, mãos tremendo visivelmente, confirmou para todos os presentes que as acusações de Mariana tinham fundamento sólido. Não havia mais como negar ou minimizar a situação. Tiago tentou desesperadamente se aproximar de Camila, estendendo as mãos em sua direção, num gesto que misturava súplica e tentativa de explicação. "Camila, por favor, eu posso explicar tudo isso", disse com a voz quebrada, mas suas palavras soaram vazias e insinceras, mesmo para ele próprio. Camila recuou como se Tiago fosse um estranho perigoso, seus olhos brilhando com lágrimas de choque, raiva e uma dor profunda que era dolorosa de se observar. A jovem que poucos minutos antes irradiava felicidade e expectativa pelo futuro, agora parecia uma criança perdida, tentando entender como seu mundo havia desmoronado tão rapidamente. "Explicar o quê?", perguntou Camila com uma voz que misturava incredulidade e crescente indignação. "Como você pode explicar que está usando nosso noivado para esconder um relacionamento com meu pai? Como você pode explicar que todo esse tempo esteve mentindo para mim sobre quem você realmente é e o que realmente sente?" Seu Arnaldo se aproximou do filho com passadas longas e decididas, seu rosto vermelho de raiva e humilhação. Quando chegou perto o suficiente, apontou o dedo diretamente para Tiago e disse numa voz que cortava o ar como uma navalha: "Na minha casa, agora, e você nunca mais põe o pé na minha propriedade depois de hoje." A expulsão pública do filho por parte do pai conservador selou publicamente a desgraça de Tiago e representou a primeira das consequências devastadoras que se seguiriam à revelação. Numa sociedade onde a aprovação familiar era fundamental, ser rejeitado publicamente pelo próprio pai era uma humilhação quase impossível de superar. A festa se dissolveu rapidamente numa confusão de despedidas constrangidas e conversas sussurradas. Os convidados saíam em grupos pequenos, alguns tentando oferecer palavras de apoio para Mariana e Camila, outros simplesmente partindo em silêncio, constrangidos pela exposição íntima a que haviam assistido. Todos carregavam consigo a história que seria contada e recontada por toda Santa Maria nas próximas semanas, meses e provavelmente anos. Quando o quintal finalmente ficou vazio, apenas Mariana e Camila permaneceram entre os destroços da festa. Mãe e filha se abraçaram em silêncio prolongado, partilhando uma dor que as unia mais profundamente do que qualquer palavra poderia expressar. Eduardo havia desaparecido no meio do caos, levando apenas as roupas do corpo e carregando a humilhação que marcaria o resto de sua vida em Santa Maria.
As semanas que se seguiram à festa desastrosa foram um turbilhão de consequências que se espalharam pela cidade como ondas em um lago, depois que uma pedra grande é atirada em seu centro. A história se tornou o assunto principal em todos os ambientes sociais. Nas rodas de chimarrão das tardes dominicais, nos salões de beleza onde as senhoras se reuniam para colocar a conversa em dia, nas filas do banco e do correio, nas mesas dos bares, onde os homens tentavam processar a natureza chocante da revelação. Cada pessoa que recontava a história acrescentava seus próprios detalhes, criando variações que iam desde versões que enfatizavam a coragem de Mariana em expor a farsa até especulações sobre que outros segredos poderiam estar escondidos nas famílias aparentemente respeitáveis da cidade. O escândalo havia aberto as comportas para questionamentos sobre a autenticidade de outros relacionamentos que todos sempre consideraram sólidos. Eduardo não voltou para casa após a festa. Mariana soube através da rede de informações das vizinhas, liderada pela sempre bem informada Dona Odete, que ele estava hospedado num hotel barato na periferia da cidade, evitando cuidadosamente os lugares onde era conhecido e reconhecido. As poucas pessoas que o encontraram casualmente relataram que ele parecia abatido, com sinais evidentes de que não estava se cuidando adequadamente. A fábrica onde Eduardo trabalhava há 15 anos tomou uma decisão que representou a primeira reviravolta média das consequências: transferi-lo compulsoriamente para a filial de Porto Alegre, alegando necessidade de preservar a harmonia no ambiente de trabalho. A medida, embora apresentada como administrativa, era claramente uma forma educada de afastá-lo de Santa Maria até que o escândalo perdesse força. Tiago enfrentou consequências ainda mais severas. Seu Arnaldo cumpriu a promessa feita publicamente e o expulsou de casa, forçando-o a procurar moradia em outra cidade. O jovem, que sempre viveu sob a proteção da família tradicional e conservadora, se viu sudenamente isolado e sem recursos, carregando o peso de ter desonrado não apenas sua própria reputação, mas também o nome da família. A segunda reviravolta média surgiu quando várias outras mulheres da cidade começaram a questionar comportamentos estranhos de seus próprios maridos, criando uma onda de desconfiança generalizada que varreu Santa Maria como uma epidemia. O caso de Mariana havia aberto os olhos de muitas esposas para sinais que antes ignoravam ou interpretavam de forma inocente. Dona Lourdes, casada há 30 anos com o dono da farmácia, confessou para as amigas que sempre achou estranha a amizade íntima entre seu marido e o contador da empresa. Dona Carmen admitiu que havia notado mudanças no comportamento do esposo depois que ele começou a frequentar um grupo de pescadores que se reunia todos os sábados. A paranoia se espalhava rapidamente, criando um clima de suspeita que afetava até relacionamentos sólidos. Camila cancelou o casamento, obviamente, mas a tarefa de desfazer todos os preparativos se revelou muito mais dolorosa e complicada do que qualquer pessoa poderia imaginar. Durante uma semana inteira, ela precisou fazer dezenas de ligações telefônicas constrangedoras, devolver os convites já enviados, cancelar a igreja onde havia sonhado em se casar, desfazer o contrato com o buffet que cuidaria da recepção, cancelar a lua de mel em Gramado que Tiago havia planejado como surpresa. Cada ligação telefônica era um lembrete cruel de como sua vida havia mudado drasticamente da noite para o dia. Os fornecedores reagiam com uma mistura de compaixão e curiosidade mal disfarçada. Todos em Santa Maria já sabiam da história, e Camila podia sentir a pena e o constrangimento na voz de cada pessoa com quem falava. Algumas foram gentis e compreensivas, outras fizeram perguntas indiscretas que a forçavam a reviver a humilhação repetidamente. Tiago tentou contatar Camila várias vezes durante essas semanas, enviando cartas, ligando para a casa, até mesmo aparecendo na porta em momentos de desespero. Mas ela se recusava terminantemente a falar com ele ou a aceitar qualquer tipo de explicação. A traição havia sido tão profunda e humilhante que não existia possibilidade de perdão ou reconciliação. A terceira reviravolta média aconteceu quando o padre Antônio, responsável pela paróquia local, foi obrigado a intervir na situação
devido à pressão da comunidade conservadora. Ele visitou Mariana para oferecer apoio espiritual, mas também para sugerir discretamente que ela considerasse perdoar Eduardo e tentar uma reconciliação pelo bem da família e da harmonia da comunidade. A sugestão do padre de que ela deveria perdoar e esquecer a traição para manter as aparências e evitar mais escândalo irritou profundamente Mariana. Ela explicou educadamente, mas firmemente, que não havia possibilidade de reconciliação e que sua prioridade agora era proteger sua filha e reconstruir suas vidas longe da hipocrisia que dominava a cidade. A situação em Santa Maria rapidamente se tornou insustentável para mãe e filha. Os olhares constantes de curiosidade e pena que recebiam na rua, os comentários sussurrados que fingiam não ouvir quando entravam em estabelecimentos comerciais, a sensação permanente de estar sendo observadas e julgadas por toda a comunidade. Tudo isso criou um ambiente opressivo que as impedia de seguir em frente com suas vidas. Algumas pessoas demonstravam apoio genuíno, especialmente outras mulheres que admiravam a coragem de Mariana em expor a verdade e recuperar sua dignidade. Mas a maioria da população conservadora da cidade parecia mais confortável, culpando-a por ter causado um escândalo público do que apoiando sua decisão de não aceitar ser enganada silenciosamente. A quarta e última reviravolta média dessa fase surgiu quando Dona Conceição, da Floricultura, revelou para Mariana, durante uma conversa, que Eduardo e Tiago não apenas compravam flores juntos regularmente, mas que haviam encomendado arranjos especiais para datas que coincidiam com aniversários de relacionamento. Eles sempre pediam arranjos com flores muito específicas, sempre para a mesma data todo ano, contou Dona Conceição. Achei que fosse para alguma homenagem familiar, mas agora entendo. A revelação de que o relacionamento incluía rituais de celebração de aniversários e datas especiais, com Eduardo gastando dinheiro da família para comprar presentes para o amante, adicionou uma nova camada de insulto à traição. Não era apenas uma aventura, era um relacionamento com tradições próprias e compromisso emocional profundo. Foi Camila quem finalmente verbalizou o que ambas estavam pensando. Numa tarde particularmente difícil, depois de enfrentar olhares e sussurros durante uma ida ao mercado, ela disse: "Mãe, precisamos sair daqui. Aqui sempre seremos as mulheres que foram traídas e enganadas, que causaram o maior escândalo da história da cidade. Em outro lugar podemos ser quem quisermos ser." A maturidade súbita da filha impressionou Mariana, que reconheceu nela a mesma força silenciosa que havia herdado de gerações de mulheres gaúchas acostumadas a enfrentar adversidades. Camila havia amadurecido anos em poucas semanas, transformando-se de uma jovem romântica e sonhadora numa mulher determinada que entendia a necessidade de tomar decisões práticas para proteger seu futuro. A decisão de deixar Santa Maria não foi tomada impulsivamente. Significava abandonar a casa onde viveram por mais de 2 décadas, os amigos verdadeiros que ficaram ao lado delas durante a crise, o pequeno negócio de costura que Mariana havia construído com tanto esforço ao longo dos anos. Representava cortar laços com uma comunidade que, apesar de todos os problemas, ainda era o único lar que conheciam. Mas também representava a possibilidade libertadora de recomeçar sem carregar o peso constante do passado, de construir uma nova identidade longe dos olhares julgadores e das línguas ferinas da cidade pequena. Porto Alegre, a capital gaúcha, oferecia o anonimato urbano que permitiria a reinvenção completa que ambas necessitavam para seguir em frente. A irmã mais nova de Mariana, Beatriz, que havia se mudado para Porto Alegre 10 anos antes, em busca de melhores oportunidades profissionais, ofereceu abrigo temporário em seu apartamento de 2 quartos, no bairro Cidade Baixa,